Olá, seja bem-vindo ao canal Incomum, um espaço de pessoas comuns unidas por um propósito em comum, buscando uma existência incomum. Eu quero aqui pedir 3 favores para você antes de a gente iniciar esse tema. Primeiro, se inscreve no canal. Aqui embaixo vai ter um botão vermelho escrito inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para que a plataforma entenda que você gosta dos vídeos, que você está gostando dessa série aqui, preparada com tanto amor e carinho para você. Segundo, curte o vídeo, tem um joinha ali, aperta esse joinha se você gosta desses vídeos, se você gosta desse estilo, dessa série. Já deixa esse curtir, a gente nunca pede, mas a gente está testando um negócio e a gente quer ver quem vai atender esse chamado. Então, se você gosta dos vídeos, já curte aqui. E compartilha, é claro, compartilha com seus amigos, compartilha com várias pessoas, para que o número de visualizações e para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. E é isso aí, agora a gente vai com a Evelise ali para um louvor, preparar o nosso coração, e depois a Bruna já vai iniciar o estudo com o nosso querido Lucas Valauer. Eu não sou melhor que ninguém, nem mereço amor de Deus, mas onde quer que estiver, seu perdão vem me envolver, só por tua graça e poder, eu entendo o que fazer. Jesus habita em mim. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não deixe passar a chance de aceitar a vida em Jesus, e as suas noites, outrora tristes, vão se encher de luz. Mesmo sem saber como orar, você pode encontrar a esperança e o louvor, a justiça do Senhor. Logo tudo irá passar, nosso tempo acabará. Vamos permitir que Cristo viva em nós. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não deixe passar a chance de aceitar a vida em Jesus, e as suas noites, outrora tristes, vão se encher de luz. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não deixe passar a chance de aceitar a vida em Jesus, pois esta vida é vida eterna. Basta se entregar a Jesus.
Como é bom ouvir essas palavras, ouvir Deus falando conosco por meio da música. E agora nós iniciaremos mais um estudo, o quarto estudo. Na verdade, durante esse percorrer os mandamentos e entender, para além do que está escrito, para além do aparente, nós percebemos muitas coisas importantíssimas. Vamos tentar relembrar o que é que vimos no primeiro mandamento. Lembra-se dele? Lembra-se, mais ou menos? Nós vimos a necessidade de conhecer a Deus. No segundo mandamento, nós vimos também Deus chamando para um relacionamento. Para um relacionamento que não precisava de nada entre eles. Um relacionamento em que há necessidade do ser humano se derramar. No terceiro mandamento, e aí? Está lembrando? Ainda não? No terceiro mandamento, a necessidade de utilizar a história, aquilo que Deus é, aquilo que Ele fez durante a história. Sim. Não de forma vã, mas para o molde, para moldar o caráter daquelas pessoas que estavam nesse processo de conhecimento. Sim. E agora vamos para o quarto mandamento. E você pode acompanhar aí, abrindo a sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. E pastor, nós vemos um novo mandamento, um novo ensinamento sendo trazido para o povo, um mandamento que se inicia com uma estrutura diferente, mas que também carrega essa sequência de nãos. Sim, com certeza. E nele, o mais interessante é que a gente vê um Deus falando assim, vocês precisam lembrar de um dia, do sábado, e todos os seus afazeres, vocês organizarão em 6 dias, é mais ou menos isso, Sim. É para além disso. Comece explicando para a gente. A gente está aqui nessa jornada de entender o muito além, né? O além da parte literal da lei, né? Daquilo que está escrito e bem escrito ali. E quando a gente olha a estrutura escrita do quarto mandamento, a partir do versículo 8, a gente vê bem isso que você pontuou. É uma estrutura diferente do que a gente estava vendo nos primeiros mandamentos. Ela vai ser um pouco mais comprida, mais trabalhada. E realmente, Moisés... A gente não pode nunca esquecer que Moisés, que escreve o Êxodo, é o mesmo Moisés que escreve Gênesis, Números, Levítico, Deuteronômio, né? Ele escreve esses 5 primeiros livros. E querendo ou não, ele está ali com a pena, com a criatividade na mão dele, e ele faz conexões nos seus próprios textos. A gente crê que Deus inspira e dá conhecimento e faz suscitar nele criatividade, mas a gente também crê que Deus permite, nessa criatividade, ele ter a elaboração da sua linha de raciocínio, da sua construção poética. E um ponto que eu acho muito legal é que o quarto mandamento, a partir do versículo 8, justamente Moisés vai fazer uma conexão com o que ele descreveu lá de Gênesis, né, na criação. Então ele pontua bem, né? 6 dias vocês farão a sua obra, mas o 7º dia é do Senhor. E a gente vê essa construção em Gênesis falando da obra de Deus em 6 dias, mas o 7º sendo um dia diferenciado. Pastor, como foi o próprio Moisés, o mesmo Moisés que precisou retomar aquilo que havia sido esquecido, Sim. porque muito provavelmente eles haviam se esquecido ou perdido a noção de Deus como Criador. Sim. Então Moisés ele traz essa característica de Deus como Criador. Isso. E o mais interessante de Deus, quando ele se demonstra como Criador, é que a estrutura dos mandamentos é bonita de se ler. Muito. Então Deus ele se apresenta como Deus zeloso nos próprios mandamentos, no segundo especificamente, Sim. e agora ele se apresenta como Deus Criador. E veja que a gente falou isso lá no segundo mandamento. Aqui a gente sempre faz esse momento, se você ainda não ouviu, está chegando aqui de paraquedas, recebeu o convite pelo WhatsApp, viu a publicação no Facebook, caiu de paraquedas pelo YouTube, e você chegou pela primeira vez no canal em comum, aqui no quarto mandamento.
eu te convido a dar um pause agora e voltar lá no primeiro mandamento, no segundo, no terceiro, porque eles trazem uma dinâmica de construção que existe na própria literatura de Moisés, na forma da escrita de Moisés, e que a gente vai conectando e costurando nessa série do Muito Além, o outro lado da lei. O nosso objetivo é justamente ir além daquilo que a gente está acostumado a ver no estudo dos 10 mandamentos. Então eu te faço esse convite, se você chegou agora, dá um pause aí, volta lá nos outros episódios para você entender. E isso que a Bruna falou aqui é bem isso. Deus, ele se declara, ele se mostra para justamente o povo conhecê-lo. Então, se o primeiro mandamento é um convite a descobrir quem é Deus, se o segundo mandamento é essa coisa assim de vivenciar, de se derramar, eu vou me derramar com Deus para vivenciar um cotidiano com Ele, descobrir realmente o que é estar com Ele todos os dias, o terceiro mandamento é Deus falando o seguinte: tá, agora vamos aproveitar dessa história que a gente está construindo, seja ela consciente, né? O caráter que eu estou moldando em você, que é o meu caráter que eu estou moldando em você, faça isso de forma consciente, não em vão. E o quarto mandamento, Deus está dizendo o seguinte: bom, então, eu sou o Deus que criou todas as coisas, e quando eu criei todas as coisas não estavam assim como estão agora. E eu acho isso muito legal, porque Deus, na linguagem de Moisés, Deus traz um pouco dessa característica. Meu, que bagunça que está isso aqui, né? Como que chegamos nisso aqui? Tudo bem, vamos relembrar o que foi a criação antes do pecado. Qual que era o planejamento, qual era o propósito de Deus para uma humanidade antes do pecado? Porque o sábado remonta a isso, remonta a uma lembrança. Lembra-te do dia de sábado. Não é só porque o povo esqueceu, mas porque era para lembrar qual que era o propósito inicial desse dia na criação. Eu não lembro se você que estava aqui comigo, mas um dos episódios que a gente fez da temporada passada, que era uma jornada extraordinária, a graça pela aliança, a gente falou sobre a criação. Sim. Era você que estava aqui. Então, naquele dia, a gente viu algo bem interessante, e eu me lembro que a gente fez essa separação na tela e tal, que a gente viu que na descrição de Gênesis 1 diz que a terra era sem forma, borru, né, e vazia, torru. Então, esses dois verbos, eles vão se repetir depois na descrição de Gênesis, falando sobre Deus pegou algo sem forma e deu forma. Então, se a terra era sem forma, a criação mostra Deus dando forma. E se ela era vazia, a gente vê também Deus preenchendo essa parte vazia. Os 3 primeiros dias da criação é Deus dando forma. Então, ele forma a luz, ele forma os céus, né, dividindo águas e águas, águas na terra, águas para cima do céu, fazendo ali a separação. E no terceiro dia ele forma a parte seca, fazendo separação entre águas e parte seca. E é muito legal que essas duas coisas estão muito claras na descrição bíblica, falando de formação e separação. Ele forma e aí separa para deixar bem claro o que ele formou. Então ele forma a luz, separa a luz de trevas. Ele forma os céus, separa as águas de águas. Forma a parte seca, separa a água de parte seca. E nos últimos dias, no 4º, 5º e 6º dia, ele preenche aquilo que estava vazio. Então ele preenche com os luminares, com o sol, com a lua, com as estrelas. Ele preenche com os animais do céu e do mar. E por último ele preenche com a humanidade, com os animais e com a vegetação e com as árvores e tudo mais. Mas essa é a estrutura lá de Gênesis, de construção, né? E nessa estrutura de construção, pastor, eu tenho que trazer o ensino. Por favor. Né? A gente precisa falar sobre o ensino, que eu vejo Deus nessa relação constante de ensino e nesse contexto de um ensino que havia se perdido. Então ele remonta a história do povo e também quem ele é nessa história, né? E ele também vai demonstrar o propósito dele para o povo. Sim. Como ele queria que o povo se relacionasse com ele. Então, olha, o sábado é importante porque aqui vocês vão se lembrar que eu sou o seu Criador, que peguei o que não era nada, aquilo que estava sem forma e preenchi. Sim.
Mas não para por aí. Não. Porque nesse relacionamento também existirão as outras pessoas. Sim. E aí, como Deus pretendia que o povo se relacionasse com o outro, com o seu semelhante. Veja que é muito legal, né? A gente falou isso nos episódios passados aqui, que o contexto do povo no Sinai é um povo de mentalidade escrava, rico, porque saíram com muita riqueza, mas ainda com o bafo da perseguição nas costas, né? Da sensação de que uma hora eles vão ser pegos, uma hora eles vão ter que voltar para o lugar que eles deveriam, que é ser escravo. Né? E isso está muito forte neles, né? Essa mentalidade escrava, essa riqueza, mas ao mesmo tempo também esse medo de ser perseguido. E Deus está tentando justamente trazer para eles, olha, vocês estão numa nova realidade, vocês são livres. E Deus vai ensinar para eles o que é viver na liberdade, o que é viver fazendo suas próprias escolhas. Mas um ponto que eu queria colocar, eles viveram muito tempo no Egito. E no Egito, a perspectiva de criação era que existia uma briga entre as divindades, e uma parte das divindades decidiu criar esse mundo para usufruir do seu próprio poder. Então, assim, a divindade fez por desejo próprio de criar um lugar onde ele pudesse viver, onde ele pudesse reinar e tudo mais. Então, assim, era uma consequência de uma guerra, de uma decisão de um Deus que foi lá e formou a terra para o seu próprio prazer. Então, assim, a humanidade não tinha propósito, a humanidade era um erro na curva. E a humanidade agora, naquele contexto do Egito, eles deveriam seguir os deuses porque eles estavam dentro de um contexto onde você vive porque o Deus quer que você o adore, que você gere ali aquela sensação de gratidão e tudo mais. E Deus está mostrando uma outra realidade de criação para eles. De que eu planejei vocês, eu criei todas as coisas com um propósito e no final desse processo criativo eu criei vocês. Então, quando a gente volta para a criação, a gente vê esse dedo de Deus formando, preenchendo, mas o único dia de toda a criação onde Deus tanto forma quanto preenche é o dia de sábado. Porque no sétimo dia, Deus nem forma algo no sentido de como a luz, o céu, ele não forma algo, mas ele forma um espaço no tempo, ele forma o dia. Ele forma o dia, mas o que mais que ele faz no dia? Não, ele forma o dia. E ele preenche com o quê? Porque nos outros 3 dias, o quarto, quinto e sexto, ele preenche com os luminares, as estrelas, os animais, a humanidade. Então, o que ele preenche nesse dia? Ele não preenche com nada, senão com ele mesmo. Então, ele se preenche, ele se derrama no sábado. Olha que fantástico. Um Deus que fala, olha, eu tive planejamento, eu criei todas as coisas num lugar, como você falou, vazio, sem forma, eu fiz tudo dar forma, ter beleza e coloquei vocês nesse meio. E quando eu coloquei vocês nesse meio belo que eu formei, porque eu quis formar vocês, eu desejei formar vocês, eu ainda separei um templo no espaço, no tempo. Eu até vou repetir isso para entender melhor. Deus, então, ele separa no tempo um espaço para que a criatura possa receber Deus. Mas no primeiro dia, não dizia que o Deus estava assim, pairando por sobre as águas, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, não diz que Deus fez o primeiro, o segundo e tudo estava bom e tal, então Deus estava nos outros dias, com certeza, Deus está sempre em todos os momentos, porém Ele mesmo deixa claro que o sétimo dia Ele fez algo diferente, que foi se derramar nesse dia, porque no sexto dia, a humanidade foi a coroa ali, a cereja do bolo, só que agora precisa de ter tempo para poder desfrutar desse bolo. Chamado para que o ser humano se derrame, ao mesmo tempo que esse Deus também está disposto. É uma relação mútua. Quando eu vejo a relação de Deus com um povo, que pouco conhecimento tinha dele, eu percebo o chamado para uma relação mútua. Nós estaremos aqui um ao lado do outro. Não é uma coisa assim, você me deve adoração, como era para os egípcios. Uma necessidade de medo, da adoração por uma gratidão forçada. Olha, se você existe é porque eu estou cuidando de você. Deus diz o seguinte, vem, me descobre, se derrama em mim, porque eu também vou me derramar para você.
Isso é bonito, e aí quando a gente percebe os mandamentos sendo construídos e alguns começando com nãos, não é apenas isso. Não é. E o nosso maior... nós somos uma sociedade que está descobrindo o que é leitura, o que é ter assim, apreço pela cultura. Eu sempre gosto de pontuar isso, eu não quero tornar esse momento assim, muito social, muito político, e nem é o objetivo, a gente está falando da Bíblia, mas a gente precisa lembrar um pouco do nosso contexto como brasileiro. Até 50 anos atrás, era uma minoria que tinha acesso à educação. Até 50 anos atrás, poucas pessoas tinham possibilidade de entrar na escola e sair, porque não é porque tinha espaço para todo mundo, mas as pessoas tinham preguiça, é que não tinha escola para todo mundo. É um momento muito recente da nossa história de que tem escola para todo mundo. Sim, a democratização do ensino é um processo que 15, se dá... 20, 30 anos. Sim. Então, assim, esse processo, ele muda a primeira perspectiva. Eu posso estudar, eu posso ler, eu posso... A gente ainda está no processo onde a educação é de má qualidade. A gente precisa melhorar agora a educação. Mas antes a gente nem tinha educação para todos. Agora a gente precisa um outro desafio muito grande, como sociedade brasileira, que é melhorar a educação. E isso faz parte até mesmo de educar quem nunca foi educado, para que possa, no futuro, educar de maneira melhor. É o que a gente pensa com relação ao legado de filhos. O que eu não tive, eu quero dar para o meu filho. A gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Mas esse é o hábito. Quando você recebe algo melhor, você quer perpetuar aquilo que você já recebeu e melhorar ainda mais. Então, nós somos uma sociedade que recentemente teve acesso à educação, à leitura, à cultura, mas a gente está evoluindo nesse sentido. Aquele povo também estava num processo muito embrionário, inicial, sabe, de berço, de bebezinho, aprendendo quem é Deus, aprendendo a entender quem é Deus, a sentir isso. Então não ia ser de uma hora para outra, não ia ser uma geração que ia resolver a coisa, entendeu? E nesse processo de Deus se demonstrar para eles, de acordo com aquilo que eles entendiam naquele momento. Então, na capacidade intelectual deles. Isso é importante entendermos também e sabermos que Deus, o que nós sabemos também é uma unhinha de Deus, né? Exato. O que a gente pensa mal arranhamos. Pensa que sabe é muito pouco, e naquele momento era Deus se demonstrando para o povo. Sim. E quando eu penso no sábado, porque é isso que ele convida o povo para esse templo no tempo, para esse espaço no tempo, e para que esse espaço no tempo fosse diferente. Não só para eles, porque o mandamento ele não para por aí. E é muito legal, né? A gente falou sobre construção de literatura, de escrita, e veja, Moisés está inserido numa cultura do seu tempo, onde ter escravos é normal. Nós sabemos, a gente entende, é inadmissível hoje a gente ter escravo, né? E até mesmo uma vida análoga, ou seja, que possa se parecer com a escravidão, também é algo temeroso e questionável e criminoso até, né? Então, assim, só que naquele tempo a gente não pode olhar para a nossa ética construída até hoje, a linha de direito e tudo mais, e querer fazer um anacronismo, colocar isso lá no tempo de Moisés. Moisés vivia numa sociedade onde ter escravos era normal. Ele tinha sido escravo, né? Pelo menos, talvez ele não, por ter sido logo como bebê, sido adotado pela família dos faraós e tal, mas o seu povo foi escravo durante anos e anos e anos. Então, a linguagem que está no quarto mandamento fala o seguinte, que não era só o judeu, não era só aquele que saiu da terra do Egito que não trabalharia no sábado. Não trabalharia nem tu, nem tua casa, nem teu servo, nem teu boi. Não, mas como é que eu faço para o boi parar de trabalhar? Como que eu faço para a planta parar de crescer? Não, veja que a gente às vezes leva tudo no literal, como se realmente a linguagem de Deus estivesse falando sobre trabalho braçal, de lavar uma louça, de passar um pano na casa, de pegar um ônibus. Mas Deus está falando o seguinte, vocês foram escravos, e o sábado remonta para um tempo onde eu criei todos vocês com liberdade, antes do pecado. Então, o sábado era
A liberdade, era Era a porta da demonstração, liberdade. era demonstração do desejo de liberdade. De liberdade. Não só para aquele povo, mas talvez para outros que estivessem ali. Sim, porque, veja, geograficamente, eu não sei se o pessoal gosta de geografia, eu sou apaixonado por geografia. Então, a região onde Deus separa a terra prometida é uma região que no mundo conhecido daquele tempo, é lógico que o mundo era muito maior, tinha a África, tinha as Américas e tal, mas o mundo conhecido naquele tempo e que tinha ali, né, um padrão de desenvolvimento, sociedades, aquela terra prometida estava no coração desse... Então, era uma convergência de povos ali. Então, eles seriam luz. Deus falou o seguinte: vocês vão ser um povo diferente, eu chamei vocês para ser um povo diferente. Então, vocês que foram escravos, quando vocês estiverem escravos, não é que Deus está reforçando um hábito ruim ou criminoso. Deus está dizendo o seguinte: essa é a realidade deles. Quando vocês estiverem escravos, vocês vão ser diferentes. Vocês vão dar liberdade e descanso para o escravo. Isso é muito Revolucionário. Para a ideia, para a mentalidade de escravo que não podia nem escolher, Sim. né? E nesse espaço no tempo eles iam desfrutar da liberdade. Sim. E é uma liberdade que a gente pensa assim: eles só não iam trabalhar. Não é só isso. Porque quando eles eram escravos, o fato deles nunca pararem de trabalhar fazia com que eles estivessem sempre inseridos numa cultura diferente da deles, e houve aquele sincretismo, a perda de identidade, a perda de noção do que é meu e do que é seu. Quando Deus cria esse tempo e diz o seguinte: lembra desse tempo para vocês terem esse momento lá, Deus está dizendo o seguinte: você vai dar para o escravo algo que você não teve. Ele vai poder reforçar a sua identidade, o seu valor, o que é tempo dele, o que é meu. Você já parou para pensar? A gente está numa sociedade hoje onde o tempo é tão escasso que você fica angustiado por dizer o seguinte: eu preciso de um dia com mais horas. Quem nunca passou por um momento de dizer assim: me dá mais tempo para fazer as coisas, né, Bruna? Então, assim... Talvez sim, né? Ou eu poderia não ter a necessidade de dormir, não é? Sim, Aí teria mais horas no dia. Se eu pudesse pular essas horas de dormir e usar elas para trabalho, eu seria ainda mais efetivo, ainda melhor e tal. Mas essa característica, os escravos, eles não tinham esse tempo. Não tinham. A gente não tem. E hoje a gente... É isso que eu ia falar. Hoje a gente também não tem esse tempo. E o convite de Deus é... Tenham um tempo para você. Tenha um tempo como povo, tenha um tempo como indivíduo. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala de escravidão, gente, hoje, quando a gente fala de escravidão é absurdo, mas se eu não sou chamado de escravo, eu me escravizo muitas vezes na vontade de fazer o trabalho, pagar a conta, viver essa realidade que a gente vive de consumo e tudo mais, e a gente não tem tempo para nós. Quantas pessoas estão doentes do seu corpo, da sua mente, porque simplesmente não tem tempo para eles. E aí você diz assim: não, mas o sábado é um sábado, é tempo para Deus, não é para mim. Querido, se você entender, se Deus está dizendo para aquele povo, você vai dar liberdade para o seu escravo, para ele ter o seu tempo. Não era assim: escravo, para de trabalhar, vai na minha igreja. Aí tu está dando ordem para ele não pôde escolher. E aí você está tirando do escravo o poder de escolha, que era o que o povo não tinha, que era o que o povo perdeu a noção. O povo chega no Sinai sem saber o que é escolher. Posso ir para a direita ou para a esquerda? E Deus diz assim: escolhe. Eu não sei, me manda. Deus me manda dizer. Então é muito interessante, porque quando a gente para e pensa nessa introdução ali do sábado, da liberdade, Deus está dizendo o seguinte: você vai dar mais do que liberdade de não trabalhar, você vai dar liberdade para ele ser. Mas aí Deus traz esse conceito de sábado, de liberdade, depois de já tendo chamado para descoberta. Sim. Depois de já falado um pouquinho sobre si, sobre o que ele estaria disposto. Então, o sábado não seria só um dia em que você, ou os escravos teriam uma listinha de tarefas. Sim. Isso eu faço, isso eu faço, isso eu não faço. Isso eu faço e isso eu faço. Sim, não é esse o convite de Deus. Não. O convite de Deus é para que aquilo que havia sido anteriormente ensinado Sim.
se tornasse realidade nesse dia em que Ele, o próprio Deus, está se derramando. E é muito legal, você tocou num ponto que a gente tem reforçado aqui a cada domingo, quando a gente se encontra e tal, e você, talvez outro dia que você assista, mas é muito legal isso, porque o primeiro mandamento, quando Deus diz o seguinte, não tem outro Deus, Ele está falando, vem me descobrir, porque eu sou Deus. Não existe outro Deus, então eu sou Deus, então vem me descobrir. O segundo mandamento, quando ele fala, não faça para ti imagem de escultura, que era uma realidade do cotidiano, ele diz o seguinte, vem viver comigo, se derrama em mim, vem descobrir quão gostoso é a gente ter essa companhia um do outro, onde você pode realmente, sabe, ir descobrindo as nuances desse relacionamento comigo. No terceiro mandamento, Deus diz, viu essa história que eu tive contigo, como eu cuidei de você, como eu sei quem tu é, como eu recolhi as tuas lágrimas, então vem agora e vive essa história de maneira consciente, pensando o seguinte, que às vezes a gente tem isso como cristão, né? Será que isso fui eu que pensei ou Deus que me falou? Será que isso foi uma coincidência ou uma providência? A gente tem às vezes, seja consciente de analisar as coisas que acontecem ao teu redor e dizer o seguinte, isso foi mão de Deus, é a história de Deus na minha vida. Esse é o terceiro mandamento. Então não cai de paraquedas um quarto mandamento. Um quarto mandamento diz o seguinte, você me descobriu, você se derramou, você está vivendo essa história junto comigo, só que agora eu vou me derramar contigo. É assim, olha. É o processo de ensino. De ensino. É Deus ensinando para falar assim, agora aqui eu me derramo para vocês e vocês são diferentes. Essa bênção para vocês, que é o sábado, não ficará apenas aqui. Não. Né? Os seus escravos desfrutarão dessas bênçãos, os outros povos saberão dessa bênção também. Mas qual foi o problema que você fez essa pergunta? Mas como que é essa relação com o outro? Porque não é uma relação só minha com Deus. Aí que eles perderam isso. Tudo bem, a gente entende, eles tinham uma mentalidade escrava, uma mente quase que infantil para poder se desenvolver. Demorou para eles entenderem isso, mas quando eles tinham capacidade de entender, a cultura e a tradição estava tão impregnada que a possibilidade de uma reforma, de uma revolução, né, o revolucionário, era muito difícil. E a única pessoa que realmente conseguiu trazer para eles algo revolucionário na perspectiva do que era o sábado foi o próprio Deus na encarnação de Cristo, nos ensinos de Cristo. Sim. Que era dizer o seguinte, bom, vocês viveram todo esse tempo tendo a lei, mas esqueceram do que a lei falava. Vocês se concentraram na letra da lei, de, não vamos fazer isso no sábado, ou aquilo no sábado, não. Mas ao mesmo tempo vocês perderam qual é o significado essencial disso. E eles ficaram na lista, eles ficaram, em quantos passos deveriam dar, enquanto a louça poderia lavar, enquanto a comida pode comer, enquanto, eles ficaram tão presos a isso, que o sábado no seu ensino se perdeu. E quando se perdeu o ensino do sábado, a essência, outros ensinos de Deus se perderam. Você sabia que na Bíblia... Vamos lá, momento curiosidade, né? Os momentos legais. Quem sabe tem até uma vinheta para esse momento. Viu? Na Bíblia, existe um momento, uma parte do ensino de Deus que ele fala o seguinte, a cada 7 anos, você usa a terra, mas a cada 7 anos você você não vai usar a terra e vai deixá-la descansar no 7º ano. Olha que interessante. Hoje a agricultura faz isso de alguma forma, existe lá um tempo de plantio e de cultura. Se você planta batata, você planta até X número de vezes, depois você planta outra cultura, e depois outra cultura, mas em algum momento você vai ter que deixar aquela terra descansar. Sim. E isso é muito interessante, porque está lá atrás, naquele ensino. Só que Deus ainda acrescenta um outro ensino em cima desse 7º ano de descanso. Ele diz, quando completarem 7 ciclos de descanso, você não apenas vai deixar a terra descansar, mas você vai devolver a terra para o seu dono original. Então vamos supor, a minha família contraiu dívidas com a sua, dentro do contexto já hebreu, da terra prometida, a minha família contraiu dívidas com a sua, eu não consegui pagar e eu dei uma parte da terra para você ficar, porque terra era riqueza naquele tempo, filhos e terra. Então eu dei lá a minha terra para ti, não toda, mas uma boa parte. Com o passar dos anos, pode ser que eu tivesse dado toda a terra e virei até mesmo escravo para pagar a dívida, porque existia uma escravidão que era por período de tempo, onde você ficava 5, 10, 15 anos como escravo para pagar a sua dívida. Mas
quando chegasse o tal do ano jubileu, que era o 50º ano, 7 ciclos de 7 anos, 49 anos. No ano do jubileu, eu deixava a terra descansar e ao mesmo tempo eu devolvia a terra que não era minha originária. O plano de Deus sendo demonstrado para a humanidade, né? O que Deus deseja do relacionamento, não só dele com o ser humano, mas do ser humano com o outro. Ser humano. E eu acho que, o sábado está descrito dessa forma, né? Falando sobre o descanso, falando sobre liberdade, falando sobre memória, falando sobre criação, porque Deus está lembrando eles também de quem Deus formou lá no Éden, a criação. Deus quer nos reconstruir como humanidade. A nossa humanidade, ela é fragilizada por conta do pecado. A gente é mesquinho, orgulhoso, ganancioso por natureza. Ah, não, eu não sou assim, Lucas. Que bom que você não é assim, o Espírito Santo está trabalhando em você, querido. Mas a sociedade como um todo é gananciosa, ela tenta encontrar brechas para se usufruir e para tirar proveito do outro. Deus traz, então, a partir do sábado, uma mentalidade de liberdade, tanto para o outro quanto para mim, de eu ter o meu tempo, de você ter o seu tempo, de eu ter a minha identidade, de você ter a sua identidade. Aí, essa identidade que já se estabeleceu nele, ela se efetiva ainda mais no sábado. Ela se torna efetiva no sábado. Sim. Então, o sábado está para muito além do que até hoje a gente pensou. Se a gente for pensar em discussão sobre sábado, quer seja dentro da Igreja Adventista, que talvez é uma das maiores propulsoras dentro do cristianismo, mas existe o judaísmo também, e outras denominações cristãs que guardam o sábado e que têm o sábado como algo santo. Quando a gente entende essa discussão, a gente vê que a discussão está muito rasa, que a discussão está muito no que fazer ou deixar de fazer. Sim, eu não trabalho, porque está escrito aqui na letra da lei. Trabalhar. Isso. E meu filho também não. Então, até quando certo. Eu posso, né? Eu não trago nenhum empregado, não tenho empregado no dia de sábado. No sábado, então está tudo certo. Só que aí que está. Se você não está conseguindo vivenciar Deus e ser reconstruído a humanidade que Deus formou no Éden, então o sábado não está se cumprindo no seu propósito. E quando a gente fala de reconstruir a humanidade do Éden, isso quer dizer qual é o meu espaço de liberdade, mas também eu providenciar o teu espaço de liberdade. Que coisa bonita. É muito fantástico entender como Deus ele se relaciona de fato e como ele se demonstra, porque aqui é a demonstração de Deus, é Deus tentando se demonstrar para a humanidade, para mim, para você hoje. E aí nós estamos inseridos no contexto pós-moderno, né? Como alguns dizem, modernos como outros, não vou entrar nessas discussões teóricas. Mas nós estamos aqui e entendemos a necessidade do sétimo dia. Né? Ele faz parte dos mandamentos de Deus. E é uma busca de reconstrução também para nós como sociedade, porque a gente perdeu isso, do que é ter tempo para você. Né? Porque vamos combinar, né? A gente que vive uma realidade assim, bem cotidiana de igreja e sábados e tal, às vezes a gente percebe que o sábado mais nos tira tempo de nós do que nos dá tempo. Ah, mas o sábado é dia de você fazer o serviço para o outro e tudo mais. Eu só posso fazer algo para o outro se eu entendi a minha individualidade, se eu entendi a minha identidade com Deus. Não é cair de paraquedas no quarto mandamento, é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, quando eu descubro Deus, quando eu vivo com Deus, tenho essa história com Deus, e quando Ele se derrama comigo, então nesse ápice do sábado, eu consigo vivenciar o que é o Lucas sendo reconstruído por Deus, então existe espaço para o próximo, porque aquilo que é tão bom para mim, eu quero reconstruir no outro. E sabe, talvez você que esteja aí, onde quer que você esteja ouvindo ou vendo esse episódio, saiba o seguinte: Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Deus sabe quais são as dificuldades. Deus sabe em qual lugar a sua liberdade está sendo retirada, onde você está sendo escravo. Escravo do consumo, escravo da comida, escravo do tempo, escravo do trabalho. Eu não sei aonde você está vivendo essa escravidão dos tempos modernos, mas eu posso te dizer, o sétimo dia é uma lembrança, não apenas de um descanso, mas de Deus falar para você
quem você é no plano original de Deus, em quem Ele te fez, quando você ainda era apenas um embrião, em quem Deus te olhou no futuro, sabendo em quem Ele poderia te formar. Porque sim, cada um de nós tem uma personalidade, uma característica que Deus mesmo formou. E Ele não quer apagar isso de você, mas Ele quer a cada dia, a cada momento, nessa companhia contigo, em se derramar contigo, Ele quer te reconstruir ao plano original. E o sábado é um dia de memória, de lembrança do que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Por isso, nesse momento em que você ouvir essa música, que Deus cure tuas feridas, que Deus cure as tuas mazelas, as tuas dificuldades, que Ele te mostre o propósito e que Ele te faça se reconectar com a essência de tudo, que é o próprio Deus, e que você lembre, tenha na memória que Deus tem um plano original, essencial para a tua vida. Que Deus te abençoe. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura como o toque de sua mão. Qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura como o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida.